Olá, queridos, é a Cleidiana do canal Azeite e Vinho e nós estamos no nosso 9º vídeo da nossa classe de estudos Doutrina Nível 1. E o segundo vídeo sobre este assunto aqui: Reino de Deus versus a religião ou a religião versus o Reino de Deus. E como o assunto do vídeo de hoje é bem extenso, eu só queria falar com você duas coisinhas para não demorarmos muito na nossa introdução. A primeira delas é que no nosso terceiro vídeo, nós teremos o testemunho de um estimado meu, André Roldão, onde ele vai nos contar a sua experiência com a religião. E a segunda coisa que eu vou pedir para você é que não deixe de acompanhar o nosso estudo complementar desse vídeo, onde nós iremos explicar para você qual é o ambiente propício para o êxito tanto do mundo quanto da religião e por que Deus, apesar de ter um reino, muitas vezes se utiliza de termos da religião para se revelar. Então não esqueça a importância de ler o estudo complementar do vídeo de hoje. Queridos, o que você vai ver nesse vídeo? Nós iremos falar a respeito dos termos império, mundo, reino. Nós iremos também explicar para vocês por que dizemos que a religião é a outra face do mundo. Você também vai aprender que a religião tem uma técnica de misturar verdades, mentiras com meias-verdades. E nós vamos finalizar o vídeo de hoje falando para você que há um ingrediente secreto que gera êxito na religião, que faz com que a religião tenha o êxito que ela possui hoje, que é a idolatria. Então hoje nesse vídeo também você saberá o que de fato significa idolatria. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e com as suas mentiras e leviandades ou tolices fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias 23, 31, 32. Agora o mesmo texto em outra versão. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vêm de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Uma pausa, explicando sobre o mundo e outros termos. Antes de avançarmos ainda mais no estudo de hoje, gostaríamos de esclarecer sobre o termo mundo. Mundo nas Escrituras se refere tanto à Terra e seus habitantes, quanto ao sistema espiritual de Satanás que governa a maior parte dos seres que vivem na face terrestre. Por isso, quando estivermos falando de mundo, letra M em maiúsculo, estamos nos referindo ao sistema espiritual oposto ao reino de Deus, que se manifesta tanto em aspectos culturais, sociais, religiosos, quanto econômicos e políticos. Salmo 18, versículo 15 diz assim: Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Aqui, neste texto, vemos o mundo como ambiente, plano físico ou como a terra que Deus criou. 1 João 2, 15 e 16 diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui nós vemos o mundo sendo tratado como uma influência ou governo moral e espiritualmente oposta a Deus. Certo? Então esse aqui é o segundo exemplo. Continuando. Em algumas passagens das Escrituras, o mundo é tratado como o império das trevas. Por isso, agora, iremos expor a diferença entre reino e império para sua melhor compreensão. Apesar de que tanto um reino quanto o império são ambos uma estrutura de governo,
e que atualmente os historiadores e linguistas consideram o império superior a um reino, quero me ater apenas ao conceito mais simples entre ambos, que é: um reino é uma estrutura de governo estabelecido por linhagem, dinastia, descendência, direito de nascimento ou criação. Já o império é uma estrutura de governo que é estabelecido por meio de força, golpe de Estado, manipulação, diplomacia e etc. O rei é resultado do seu meio. Já o imperador é um elemento externo que agora exerce domínio sobre os demais, ou um estrangeiro que exerce domínio sobre os nativos. Então, nesse primeiro momento, a gente quis explicar para você que as escrituras aceitam o mundo como a terra que Deus criou, como também o mundo como o governo, a estrutura de governo oposta ao reino de Deus. E aí, quando você vê em algumas traduções que o mundo também é chamado de império ou domínio das trevas, que nesse caso significa a mesma coisa, nós queremos dizer que não é que o mundo seja superior ao reino, mas não, é que o contexto de império sempre se refere a um elemento externo, um estrangeiro que invadiu determinado país e tomou posse, venceu o rei e começou a governar sobre aquele lugar. Enquanto o reino geralmente é um nativo, nascido dentre o povo, e por meio de linhagem, por meio de dinastia, por direito de criação, ele governa sobre os seus compatriotas. Essa é a principal diferença entre o império e o reino. Por isso que um é chamado de um nome e o outro é chamado de outro. Que Satanás, sim, é um príncipe deste mundo, é como o próprio Jesus chama ele dessa forma, mas a forma como ele exerce o governo, como ele conseguiu ter essa influência foi por meio de manipulação, força, golpe de Estado, mentira, engano e etc e tal. Não foi por direito de nascimento ou de criação, ok? Então, queridos, vamos dar continuidade no assunto de hoje. Um império com dois nomes. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde nosso Senhor também foi crucificado. Apocalipse 11:8. Aqui está se falando das duas testemunhas. O ministério que nós iremos falar bastante no segundo arco desta série, ok? Quando dizemos às pessoas que a religião é a outra face do mundo, nos referimos que a religião é uma outra maneira ou é outra maneira de compreender a forma como Satanás e seus demônios atuam no plano terrestre. No texto de Apocalipse, lemos um detalhe interessante. Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado, possuía dois nomes espirituais, Sodoma e Egito. Pela história e o testemunho das Escrituras, sabemos que estas cidades foram conhecidas por sua depravação moral, crueldade, ganância e ateísmo, que é o caso de Sodoma, e por sua aparente riqueza, cultura superior, avanços tecnológicos e a sua religião, que é o caso do Egito. Mas apesar de que no ambiente físico Sodoma e Egito eram cidades distintas e até geograficamente meio distantes, no ambiente espiritual elas são dois lados, duas faces de Jerusalém. Assim também é o império das trevas, o mundo, o governo de Satanás. Embora neste estudo falaremos sobre a face da religião em oposição ao reino, é muito importante que você compreenda que não há distinção entre o mundo e a religião. Eles são exatamente a mesma coisa, dois ângulos de um todo. Também é por isso que tudo que mostrarmos neste estudo sobre a religião, você conseguirá identificar os mesmos elementos, os mesmos padrões no mundo. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos, corretos, direitos, íntegros, perfeitos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 27, 28. Entenda, por serem a mesma coisa, vista por ângulos diferentes, suas práticas de condutas morais e suas liturgias rituais de culto não conseguem transformar de maneira efetiva os aspectos mais essenciais e importantes das vidas das pessoas, ainda que apresentem a elas um falso senso de organização e propósito. Todavia, a organização e o propósito apresentados pela religião, por serem pautadas no engano, produzem na vida dos religiosos confusão, esgotamento, engessamento, dores, alienação e morte e também miséria, porque a religião, queridos, é uma máquina, um sistema muito caro. Eu sei que pode ser difícil digerir isto num primeiro momento, mas saiba que há mais de 10.000 tipos de religiões na Terra e todas elas apregoam mudança, todas elas prometem paz, entre outras coisas. Todavia, o mundo continua um caos, indo de mal a pior, mesmo diante de tanta propaganda de paz e prosperidade que estas religiões apregoam. E o fato de não ocorrer nenhuma mudança permanente é porque a religião é o mundo e o mundo é a religião. Em outras palavras, apesar da bem elaborada propaganda, a religião é estéril, vazia e fútil. A espiritualidade que a pregou não conecta ninguém com o verdadeiro Deus. Muito pelo contrário, quantos estão magoados com ele, e não são poucos que já o mataram, não a Deus, em suas vidas por causa dela. Seus ensinos confundem, alienam e não preparam ou capacitam ninguém para a vida. E verdade seja dita, quanto mais eles estudam, mais confusos e contraditórios se tornam. A promessa de vida restaurada é apenas uma palavra vazia, pois as pessoas permanecem depressivas, suicidas, seus casamentos permanecem quebrados ou destruídos, os filhos permanecem dispersos, quantos dependentes químicos presos em prostituições e criminosos são filhos de líderes religiosos, doentes no corpo, na alma e no espírito, mas por fora belos, orgulhosos e imponentes. Querido, a religião é o mundo e o mundo é a religião. Nunca haverá verdadeira mudança nela. Você vai perceber que a religião ela tem a promessa, né, de ser uma contra, ela tem a promessa, ela tem a proposta de que ela é contra a cultura, ou seja, ela veio para desfazer a cultura e remodelar de acordo com os padrões de Deus, vamos botar assim. Só que não funciona. Às vezes você vai num bairro ou numa quadra, você vê mais de 15 templos de diferentes religiões nele e o bairro ainda é perigoso, o bairro ainda é problemático, as famílias ainda estão destruídas nesse bairro e tem às vezes uma igreja do lado da outra, um templo do lado da outra, tem 15 tipos de programas e estruturas religiosas naquela cidade, tem mais de 30 templos, tem templo muçulmano, tem templo católico, tem templo protestante, e a igreja permanece, e a cidade permanece igual. E por que isso? Porque a religião, se você estudar um pouco sobre ela também, você vai ver que ela é produto da cultura. Então, se numa cultura de determinada região é aceito que uma criança com problemas físicos seja morta ao nascer, então vai surgir uma religião que faça cerimônia para entregar essas crianças aos deuses. E você vai perceber que em cada religião, então, por exemplo, assim, ó, tem algumas regiões em que
o sexo é tratado como uma conexão com o espiritual, uma forma até de um caminho até para se conectar e para ouvir os deuses. Então você vai perceber que na religião daquela região existem a prostituição cultural. Então você vai ver homens e mulheres sacerdotes que se relacionam sexualmente com os adeptos dessa religião. A religião, querido, ela não tem como destruir a cultura por ser fruto dela. Por isso que você sempre vai perceber, a religião, ela não muda uma cultura, ela sempre se adapta à cultura. Ela sempre se adapta. E ela vai se metamorfoseando de acordo com a passagem dos anos. À medida que a cultura da região vai se alterando, a religião também se altera para se adequar, para ser uma outra face da própria cultura que ela está inserida. É por isso que nunca ocorrerá verdadeira mudança na religião, certo? Outra coisa que eu costumo falar também é que ela é confusa. Então, geralmente na religião é assim: na segunda-feira é um exemplo de estudo, de ensino confuso na religião. Na segunda-feira aceita-se o batismo em crianças. Na terça-feira já não se aceita mais. Quarta-feira já diz que por imersão não serve mais e apenas basta pela cabeça. Na quinta-feira diz para você que você será arrebatado antes da tribulação. Na quinta-feira de tarde, ao meio-dia, isso foi quinta-feira de manhã, certo? Na quinta-feira ao meio-dia já mudaram o discurso, já disseram que você vai ser arrebatado durante a tribulação. Na quinta-feira à tarde, já falaram que você vai ser arrebatado depois da tribulação. Na sexta-feira, falam para você que você vai morar no céu. No sábado, na sexta-feira de tarde, diz que antes de você morar no céu, você vai passar pelo purgatório. E na sexta-feira à noite, fala então que você vai viver na terra. No sábado, te mandam descansar. Depois dizem que você está errado e que você deve descansar no domingo. E essa é uma das essa é uma das informações confusas que a religião passa. Quanto mais eles estudam, mais confusos eles se tornam e as informações são tão desencontradas que você não consegue acreditar. Você acaba é, na raiva, vamos botar assim, ou de tão confuso que é a religião, os ensinos dela, você acaba rejeitando tudo, até o que está certo nela, que é isso que eu vou começar a mostrar para você um pouquinho agora. Religião, uma mistura de mentiras, verdades e meias verdades. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Como foi dito, a religião é um sofisma, ou o grande sofisma. E como todo sofisma precisa possuir elementos da verdade para poder passar desapercebida pelos observadores menos atentos, como uma boa, entre aspas, nota falsa de dinheiro. Dessa forma, a religião, para ser eficaz, conseguiu aperfeiçoar ao longo dos milênios sua técnica de misturar de maneira quase homogênea mentiras, verdades e meias-verdades. Como já dissemos que a religião e o mundo são dois nomes para o mesmo problema, não é incorreto utilizar o episódio de Gênesis 3 tanto para estudar a dinâmica do Império das Trevas quanto para estudar a estrutura da religião. Por isso, a partir de agora, analisemos a resposta da serpente para confirmarmos esta técnica enganosa. Isso aqui eu fiz uma técnica didática de ensino, ok? Então vamos lá. Primeiro, é certo que não morrereis. Foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a serpente disse. Isso foi mentira. Deus disse que se comessem do fruto morreria. Gênesis 2:17. Entre outras coisas, é importante que você saiba que o ser humano é um espírito consciente que habita num corpo físico. Sendo assim, a morte espiritual é a verdadeira morte, tendo em vista que o corpo físico é apenas um templo, um vaso, um receptáculo para conter o espírito.
Eu já falei um pouco a respeito da morte para vocês nos estudos complementares, mas não se preocupe que no arco 2 nós falaremos um pouco melhor sobre isso, certo? Quando a gente explicar o que aconteceu de errado, qual foi o resultado da queda, da rebelião, nós vamos falar mais detalhadamente sobre a morte. Mas por hora eu quero que você entenda que a morte espiritual sempre foi a proposta de Deus quando ele disse que se eles comessem do fruto morreria. E, querido, é sim, por causa da morte espiritual que hoje o corpo físico também morre. E a gente vai mostrar isso mais detalhadamente depois. Mas por hora, por favor, compreendam apenas isso. Segunda parte, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos. Meia verdade. Antes do evento que chamam de a queda, o primeiro casal não possuía necessidade de usar roupas. Se você não sabia disso, então fique sabendo agora. Pois eram revestidos, cercados, coroados de glória. Onde é que você encontra isso? Em Salmos 8, versículo 5. E nem de utilizar de seus sentidos físicos, pois eles eram espiritualmente vivos, ou seja, possuíam os sentidos espirituais habilitados que os capacitavam tanto a interagir no ambiente espiritual como no físico. Assim como Deus vivente, que é um espírito, João 4:24, que consegue interagir com a sua criação por meio dos seus sentidos espirituais. 1 Pedro 3,12. Após a queda, a glória que os cercava ou os coroava foi destituída e removida. É isso que Paulo fala em Romanos 3:23, ele diz que porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E está falando de uma remoção, né, de algo que a pessoa tinha e depois perdeu. E como espírito morto, os sentidos espirituais, com o passar do tempo, ficaram praticamente inoperantes. Segundo Coríntios 3,14 e Mateus 4,16. Os que o obrigou a utilizarem e dependerem em muito dos sentidos físicos. Como a gente falou, né, que deu a origem à carnalidade, aquela dependência ao corpo físico que também falamos nos estudos complementares dos assuntos anteriores. Sim, é fato que quando comeram do fruto, os olhos se abriram, mas foi o olho físico. Foi dentro de um ambiente de vitória, de elevação espiritual que o casal acreditava que seria. Então, a gente pode entender isso aqui como uma meia-verdade. Vai abrir o olho, mas não vai ser um upgrade como vocês estão pensando. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Verdade, eu sempre rio nessa parte. Mas estavam comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É óbvio, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Já vimos no vídeo passado, ao apresentarmos o conceito de sofisma, que a religião tem esta jogada de torcer ou distorcer a verdade para validar o seu engano. Então a religião era mestre em misturar mentiras, verdades com meias verdades. Então você vê ali, não, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O fruto era para isso, certo? Conhecimento do bem e do mal. O próprio Deus fala no versículo 23, agora o homem é como nós, conhecedores do bem e do mal. Então isso é verdade. Então eu quero só te dizer, antes da gente dar prosseguimento aqui, e as pessoas têm aquela ilusão, não, Satanás é pai da mentira, mas então isso significa que Satanás é incapaz de dizer uma verdade. Não, querido, leia bem as escrituras. Satanás, ele pode dizer a verdade. Ele não tem dificuldade nenhuma de dizer a verdade. Desde que isso sirva para te enredar. Desde que isso sirva para me enganar. Então, desde que sirva para enganar a mim ou a você, Satanás não terá problema de jogar no meio, né, do caldinho da mentira uma verdadezinha para validar, né, para fazer com que você dê crédito ao discurso dele. Né? Então, na tentação, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, ou não, a outra parte lá,
porque está escrito aos teus anjos dar a ordem ao teu respeito. Era verdade isso? Não, realmente não está escrito, a gente não lê isso em Salmos 91, mas o fato de ser verdade não significa que ele não estava querendo aproveitar dessa verdade para enrolar Jesus e levá-lo a pecar. Então, não é mentira quando Satanás diz que ele é incapaz de dizer uma verdade. Ele é capaz, sim, desde que isso sirva a propósitos maiores de engano, vamos dizer assim. Vamos continuar. Toda religião possui pontos verdadeiros, pontos confusos, que eu chamo de meias-verdades, e pontos mentirosos. Os pontos verdadeiros são elementos, aspectos do reino que são utilizados para enganar, para fazer as pessoas acreditarem que ela é boa ou verdadeira. E por isso não é incomum você ver muitas religiões se utilizando das escrituras para enganar o povo. Pois sim, querido, a Bíblia é um livro de testemunho, a Bíblia não é um livro religioso. Exemplo, a religião espírita acredita que o ser humano é um espírito que habita num corpo físico, ou um espírito em carne, e isso é verdade. Temos muitos textos das escrituras que nos atestam este fato. E aqui estão os textos que você pode acompanhar depois. Mas o fato dela ter este fundamento verdadeiro não significa que ela é toda verdadeira. Outro exemplo, as testemunhas de Jeová alegam que a terra será restaurada e que o paraíso será na nova terra que Deus restaurará. E isso também é verdade. Eu vou falar sobre isso no arco 2. Tem esses textos aqui e muitos outros. Mas isso não significa que esta religião é boa. Os pontos confusos, né, as meias verdades, também chamados de misteriosos da religião, são assim por dois motivos. O motivo 1, a verdade está sendo dita parcialmente. Tomemos Cristo como exemplo de ponto confuso. Dentro da religião, a parte mais enfatizada do ministério de Jesus é a crucificação dele pelos pecados. Entretanto, ninguém esclarece a real necessidade de Deus para crucificar o seu filho por causa dos pecados. O motivo 2 é o que já temos e continuaremos enfatizando consistentemente nesta classe, que é quando a doutrina de homens anula uma verdade divina. Os pontos mentirosos, que eu particularmente costumo chamar de mitos ou lendas, são os delírios dos religiosos. São teorias para complicar coisas simples ou para tentar esclarecer algo que eles não compreenderam muito bem. Entenda que eu não estou tirando o mérito de Satanás para induzir quem quer que seja, mas é a soberba em nós que nos faz acreditar nele. Exemplo de pontos mentirosos: a doutrina da predestinação, purgatório, o cessar dos dons espirituais, Jesus sendo o arcanjo Miguel, Espírito Santo não sendo uma pessoa, mas uma força, e etc. Então você vai perceber isso muito comum na religião. Você vai perceber que toda religião tem pontos verdadeiros, que são de fato verdade. E é assim, porque como uma boa nota falsa, precisa ter elementos da verdadeira. Às vezes vai ser o papel, que é verdadeiro, né? Mas é em cima de um papel de R$ 2. Eu lembro de uma época que foi assim, que as pessoas estavam pegando papel de R$ 2 e tentando fazer papel de R$ 100, eu não lembro direito, assim, notas de R$ 100. O papel de R$ 1 também durante muito tempo foi utilizado. Então, às vezes vai ser o papel, mas vai ter pontos verdadeiros. Uma nota falsa, algum elemento verdadeiro ela vai ter para que você não, para que você acredite que ela consiga passar por verdadeiro. Então, toda religião vai ter pontos verdadeiros. Assim como no mundo, dentro da ciência, você também vai encontrar pontos verdadeiros. Mas a religião também tem pontos confusos. E os pontos confusos, primeiro é porque a verdade é fragmentada, ou seja, ao invés de eles contarem a história toda, eles contam apenas as partes mais convenientes dessa verdade. Né? Então, aqui eu dei o exemplo de Cristo. Né? Ao invés de falar toda a ação, todo o testemunho de Jesus, todo o ministério do Messias, eles se focam sempre na mesma coisa. Né? Como eu costumo dizer, Cristo nasce no Natal, fica o mistério todo a respeito dele o ano todo, aí chega na Páscoa ele morre como adulto. Só que no Natal a gente nunca comemora o aniversário de Jesus, a gente só comemora o nascimento, a criança. Ele é criança no Natal e morre adulto
na Páscoa, mas o que ele fez nesse período, ninguém enfatiza muito sobre isso. E além da verdade estar fragmentada, né? E aí quando você começa a questionar as outras partes da verdade que não fazem sentido, eles olham para você e dizem assim: mas isso é mistério de Deus que nós só vamos compreender lá, na glória, certo? E o segundo motivo é quando eles começam a misturar, que aí eles se deparam com um trecho da verdade que é confuso para eles, ou é desconfortável. Então eles vão lá e jeitosamente, como disse Jesus, jeitosamente, né, anulam a verdade de Deus, né, misturando com a tradição dos homens, ou seja, mistura palha com trigo e faz a gente comer isso aí. E os pontos mentirosos é mentira do início ao fim, é um delírio. A pessoa interpretou isso a seu ver. Geralmente um ponto mentiroso, eles não precisam é, eles não precisam de muito. Essa é a verdade. Às vezes uma única palavrinha, uma única palavra repetida em 2 textos é suficiente para criar toda uma doutrina em cima. A doutrina da predestinação é isso. Uma única 2 vezes citado o termo predestinação foi suficiente em criar toda uma doutrina, anulando o livre-arbítrio, né, e fazendo com que toda essa história de redenção seja um puro teatro, porque Deus já tinha escolhido quem vai viver e quem vai morrer e etc e tal. Então Jesus ele só veio encenar algo aqui, né? Então você vê, eles não precisam de muita coisa, não precisam de muito material para serem criativos, né, na parte mentirosa. Mas por que isso acontece? Por que apesar de toda essa mistura de verdade, de confusão e mentira, por que ainda perdura a religião? Por que ela consegue enganar milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos? Por quê? E é isso que eu quero mostrar para você a partir de agora. Me acompanhe. Idolatria, a chave do sucesso da religião. Queridos, é um textão, mas vamos ler que é importante. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantam-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedro, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento e nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre eles carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado e iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio.
Isaías 44, 9 e 20. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14, 3, 5. Entretanto, nenhuma técnica teria êxito sem o seu elemento-chave, seu ingrediente secreto. E o ingrediente secreto da religião é a idolatria. Para que você compreenda melhor, vamos lhe explicar a partir de agora o que é idolatria. Sobre a idolatria. As principais palavras traduzidas por idolatria nas escrituras são ave, que significa esforço inútil e ofegar, zana, prostituição, shal, nulidade, futilidade ou mentira, e idolatreia, adoração e serviço aos ídolos. Como idolatria está ligada a ídolo, segue algumas palavras traduzidas por ídolo nas escrituras. Gilu, que é tora, bloco, coisa sem forma. Ebel, que é vapor, vaidade, fôlego. Etsebe, que é coisa modelada. Eliu, que é nada, que não serve para nada. Semel, que significa imagem, revelar, aparecer. E eidolon, imagem, réplica ou representação. Diante disso, podemos compreender então o ídolo como um pensamento, uma ideia representada ou exposta. Em outras palavras, ídolos são projeções, interpretações, conceitos, imaginações da mente e do coração do homem que se tornaram visíveis ou conhecidas. Por se tratar de uma ideia, o ídolo pode se referir a qualquer coisa, Êxodo 20, versículo 4. E ele pode ser revelado por meio de imagens, esculturas e estátuas, ou por meio de defesas apologéticas. O que são defesas apologéticas? Até vou falar melhor aqui do que disse no vídeo passado. Discursos em prol de algo ou alguém, ou de atos. Às vezes não é uma imagem, né? Mas você percebe a idolatria do coração pela forma como a pessoa defende uma causa ou outro alguém, certo? Oséias 4, 12 e 13. Continuando. Dessa forma, compreendemos que a idolatria é toda a ação, esforço, serviço que visa destacar, valorizar, promover, divinizar o pensamento, a ideia, a interpretação do homem a respeito de qualquer coisa ou pessoa. Outra forma de entender a idolatria é como uma tentativa inútil de valorizar, destacar ou eternizar o pensamento humano sobre qualquer assunto. Em outras palavras, idolatria é uma honra corrompida ou prostituída, e por estar corrompida é inútil ou nula. Na idolatria, o fato, a verdade, o real não são importantes. O cerne da idolatria é sempre a ideia que o homem tem sobre o assunto. A idolatria é uma percepção, uma imagem, uma ideia corrompida a respeito de tudo. Melhor dizendo, é a exaltação desta ideia corrompida. Nela, o sol, a lua, uma vaca podem ser deuses, desde que o homem assim deseje, pense ou acredite. Da mesma maneira, se o homem desejar, pensar ou acreditar, Deus nenhum existirá. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Salmos 10, versículo 4. Na idolatria, as pessoas, Deus, homens, anjos e demônios não são tratados corretamente, mas sim de acordo com a interpretação ou a ideia que os outros possuem delas. É importante destacar também que, diferente da honra, que falamos sobre isso nos estudos complementares, que é fundamentada no amor, a idolatria nem sempre é promovida dentro de um ambiente benéfico
O medo ou o interesse também podem servir de base para a idolatria. Isto é, você pode servir idolatricamente alguém ou alguma causa fundamentada no medo, no interesse e até no ódio. Conheço vários religiosos que servem, entre aspas, a Deus com medo de irem para o inferno ou com medo do que Deus possa fazer a eles caso não o obedeçam. Geralmente, a visão que estes possuem sobre Deus está totalmente distorcida, ou seja, fundamentado em idolatria. Eles temem e servem a um Deus que só existe em suas mentes e exaltam uma construção, uma imagem nascida do seu próprio coração e intelecto. Sempre que o pensamento humano, desassociado com a verdade, for mais exaltado do que a verdade em si, Satanás terá êxito em sua estratégia. A opinião não pode ser mais importante do que os fatos. O ponto de vista não pode ser mais essencial do que a realidade. A rebelião humana e todos os problemas subsequentes aconteceu porque a mulher achou, pensou, julgou que o fruto da árvore era bom para dar entendimento, mesmo diante do aviso de Deus de que o fruto causaria a morte. Pense nisso. Confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Provérbios 3, versículo 5. Então, queridos, toda a religião só possui êxito por causa da idolatria. Se não houvesse uma visão nossa de que a nossa opinião é a verdade, mesmo diante de fatos que comprovem que nós estamos errados, Satanás nunca conseguiria ter êxito com a religião. Porque é impossível que numa salada mista, nojenta, corrompida, de verdades fragmentadas ou pontos confusos e verdade, alguém em sã consciência consiga acreditar ou não consiga perceber que tem alguma coisa errada nisso aí. Mas por que não consegue perceber? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. A idolatria faz com que uma mulher, né, e um homem, né, eu vou tirar a lenda de vocês acharem que Eva estava sozinha quando a serpente conversou com ela. Não é nem isso que está no texto bíblico, mas que faz achar que uma árvore que eles nem sabiam onde estava direito, porque a árvore que ficava no meio do jardim era a árvore da vida, de repente ela se tornou interessantíssima para fazê-los prosperar, trazerem sucesso e entendimento. E aí, como ela achou que Deus poderia estar errado, né? Aquele que criou a árvore sabia do que ela era feita, ok? Mas como eles achou que Deus poderia estar errado e que a serpente poderia estar certa, tá dando no que tá dando. Ali nasceu a idolatria. Quando você negou a verdade por causa da opinião, quando você negou a verdade por causa do que você achava. Então, assim nasce a idolatria. Então, eu acho que uma vaca é um deus, então ela se torna um deus, e aí você pode defender essa vaca ou pode criar uma estátua para ela. Eu acho que o sol é deus, então você pode. Nasce o sol, nasce o Amon-Ra, o deus sol, né? E por aí vai. Queridos, era isso hoje. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.